Que Jesus, este amigo, irmão de amor incomparável, de dedicação inquestionável, cuja gratidão é o nosso preito permanente, possa estar conosco sempre. Ele já nos afiançou que sua presença é algo com o qual nós podemos e devemos contar, que não nos deixa sós, que está conosco e em nós. Cabe-nos a transparência, a sinceridade, de estar com Ele. Que a sua inspiração, que as possibilidades latentes desta chama crística que arde em todos nós, a princípio como um pirilampo, como uma luz pálida e bruxuleante, ela se converta em um farol estelar, tal qual ocorreu com este amigo, com este Emmanuel, com este enviado dos céus na condição de consolador. Jesus nos afiançou que, além da sua presença estelar conosco, que a sua palavra permanente de vida e verdade, ele enviaria outro Consolador, o advogado, o paracleto, aquele paciente amigo que nos faria recordar as suas palavras e que ensinaria coisas novas para as quais, à época em que o Nazareno esteve entre nós, não estávamos preparados. Nós estamos em 24 de maio de 2020, época de isolamento social mundial, época de uma reflexão profunda em todas as camadas sociais, em todas as etnias. Estamos sendo visitados por irmãos cósmicos. Basta colocar os telescópios, os celulares, as vistas voltadas para o espaço, para a internet, e teremos centenas, talvez milhares e milhares de depoimentos, imagens, tanto das estações espaciais quanto dos esforços individuais dos olhos de ver, que já buscam esta realidade. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados, fazemos parte de um grande educandário universal, em meio à impermanência das coisas materiais. Poderíamos, todos nós, estarmos matriculados em outros orbes, assim como esses irmãos que nos visitam estarem matriculados aqui, mas que por uma questão de necessidade, oportunidade, de interesses diversos, estamos aqui e ali. O universo é nossa casa, é nosso educandário. Aliás, os universos, os multiversos,
porque tudo passa no campo da energia, no campo da vida material. Apenas o Espírito, apenas Deus e seus filhos, Deus e sua criação espiritual, da qual todos nós fazemos parte. Alguns nesta vestimenta carnal, outros não, em diversos estágios vibratórios. Somos permanentes. Somos convidados a ganhar a cidadania cósmica, a compreender a nossa destinação em nos assenhorearmos do próprio mundo íntimo, compreendendo o estágio em que estamos, saber das nossas necessidades, daquilo que temos que melhorar e saber daquilo que já conquistamos, porque é na situação em que nos encontramos que nós estamos convidados à cidadania cósmica, a compreender e trabalhar dentro do que estagiamos, dentro daquilo que a vida, o hoje, nos permite. O tempo é uma convenção a partir da impermanência das coisas. Só existe o tempo terrestre porque existe um processo de gerar, gerir, gestar e transmutar. Tudo passa na Terra, tudo é impermanente. No sistema solar, na galáxia, existem tempos e tempos. Para uns, para algumas situações, são átomos de segundos. Para outros, um dia. Para outros, horas. Para outros, um tempo que a mente não dá para abarcar, tendo em vista as referências que hoje estão presentes nas nossas convicções. Como um indivíduo que não dura mais que 100 anos, 100 e poucos anos, pode gerir em si um processo iluminativo de milênios, de milhões, de bilhões de anos. Um indivíduo que dura 2000 anos tem uma expectativa perante a vida. Um indivíduo que dura 1 milhão de anos tem outra expectativa, tem outra maneira de abarcar as coisas, um tempo de experiência. Enquanto matriculados na escola da matéria, na escola terrestre, nós temos essa visão instantânea das coisas e temos pressa em nos reorganizarmos moralmente, espiritualmente, e temos a nosso favor o instinto de conservação, que tenta manter o hoje por mais tempo, porque só existe o hoje, nós temos o hoje e o agora para realizarmos as nossas empreitadas. O ontem
é o hoje que já se foi, o amanhã é o hoje que pode não chegar dentro do momento em que estamos matriculados na escola da Terra e envolvidos com essa organização psicossomática. Agora, vivenciamos durante o período do sono um outro estágio, onde nos vinculamos com a realidade permanente. Um terço do nosso tempo estamos dormindo, refazendo as nossas energias e reavaliando o que fazemos enquanto em estado de vigília. O Senhor da vida, que vive uma realidade da qual sequer imaginamos, uma vez que ele tem bilhões de anos anteriores aos como Cristo. Ele tem bilhões de anos em estado crístico, anteriores aos bilhões de anos que a Terra e é nessa condição é que ele se reveste de carne e traz essa mensagem do amor, do perdão, de todas as consequências da compreensão desse estado de espírito que representa o melhor, o homem de bem, a criatura evoluta, o ser crístico em potencial. Na contramão deste conhecimento estão aí a nossa visão intempestiva, negligente, inconsequente, decorrente do imediatismo, egoísmo, porque afinal de contas tudo se encerra, tudo se acaba, eu só tenho hoje e agora para curtir a vida. E do orgulho, porque afinal de contas eu venci, afinal de contas eu sou o centro da festa, o centro do existir. Nada mais além do que meus olhos abarcam existe. A realidade que existe dentro da minha leitura é a realidade que eu consigo alcançar. E o Senhor da vida nos faz ver que a vida só é possível na interdependência, na solidariedade, na compreensão de que o outro é nosso, outros em diferentes circunstâncias, oportunidades e estágios. Diante disso, ele apresenta a sua majestade, a sua grandeza, a sua maestria, deixando sempre de maneira clara que ele fala do que ouviu do Pai, fala do que ouviu do autor da vida e nos convida a estarmos com ele, recebermos esta autoridade que ele recebeu do Pai e com ela desempenharmos as nossas obrigações, os nossos compromissos imediatos, a nossa autoanálise e sairmos a campo
colaborando que as outras pessoas que ainda não se atentaram para essa realidade também olhem para dentro de si, se entendam consigo próprias, sejam gratas, sejam vibrantes com as conquistas que já amealharam e que também sejam pacientes, mas dedicados, atenciosos naqueles aspectos que ainda representam os seus embaraços, representam os seus empeços, os seus entraves, as dificuldades a vencer. E cada qual é juiz de si próprio. Amemo-nos uns aos outros, como eu vos amei. É o divino convite. Muitos de nós se arvora em juiz da atitude do outro, mais atento aos embaraços do outro do que às virtudes. E é importante que acomodemos a nossa visão, a nossa lente, a nossa óptica às virtudes. Porque enquanto você observa o defeito no outro, na verdade você avalia os próprios defeitos. Só se enxerga defeitos que possui uma criatura desregrada no campo da violência, no campo da sexolatria, no campo do se apropriar do que é do próximo. Enfim, ele reconhece na atitude do outro aquilo que ele tem em si. Não dá para ele ver as atitudes do outro em antivirtudes que ele não possui, que ele não experienciou, né? Este é o divino convite. Amar, amar, amar. Quando se fala em temporariedade, em visão imediatista, a partir do momento em que, com a doutrina espírita, com essa visão renovada desse conceito do amar incondicional que Jesus nos apresentou, nós aprendemos uma outra realidade, uma outra lente é colocada junto aos nossos olhos, cujo estandarte nos permite que estejamos sempre seguros do amor, da proteção e da assistência permanente dele, o Consolador, Cristo de Deus e do próprio Autor da vida. Este estandarte é a reencarnação. A reencarnação representa a justiça no amor e o amor na justiça. Representa o encontro e reencontro de cada ser com as circunstâncias nas quais ele precisa se resolver, que ele necessita se fortalecer,
que ele necessita trabalhar. E não só no aspecto filosófico, não só no aspecto de resposta coerente, mas no sentido de vermos junto às pessoas que desconhecem esta informação provas vivas deste acontecimento. Indivíduos que nascem sábios, crianças de 4, 5 anos que apresentam maestria no trato com cálculos, no trato com línguas, no trato com esta ou aquela arte, no trato de lembranças que não haveria nenhuma explicação plausível senão serem exemplos vivos de que a vida é uma sequência. Pessoas que se recordam de detalhes e detalhes das vidas que tiveram ou da vida anterior que teve. E pesquisadores desta área, indivíduos que se interessam pelo assunto, vão atrás e confirmam todas aquelas informações. Nem a criança e nem seus genitores poderiam ter nenhuma linha de informações, de encaminhamentos que pudessem gerar na criança aquele tipo de realidade. Há casos de crianças que contam para seus pais como se chamavam, onde moravam, falam o nome de parentes e, em alguns casos, deixam até de falar a língua pátria, né? A língua naqueles ambientes em que eles estão vivenciando e começam a falar na língua aonde eles dizem serem aquelas pessoas. E às vezes a necessidade até de intérpretes, porque diante das informações que os pais escolheram, aparece um outro indivíduo que sabe falar aquele idioma e com isso é possível o intercâmbio com essa criança. E depois que eles fazem toda uma trajetória no sentido de resgatar essas informações e com isso serem testemunhos vivos de serem a reencarnação dessa ou aquela pessoa, a situação vai se amenizando e a criança volta a um estágio mais normal, vamos dizer assim, recobrando o seu momento imediato, uma vez que foi cumprida aquela meta, né, que é. Então as pessoas perguntam, então, por que essas pessoas passam por essas circunstâncias? São missões. Tem a missão de deixar para todos nós outros o testemunho pessoal, se recordando das próprias vidas e apresentando aos pesquisadores, às pessoas que as acompanham, fatos lá naqueles ambientes, que não haveria outra forma de se entender a coisa senão que realmente ela é quem diz ter sido. Agora, cumpridas essas tarefas, essas crianças retornam a uma normalidade, vamos dizer assim, à qual nós estamos acostumados. É muito comum crianças na primeira infância e até os 12 anos, principalmente na primeira infância,
se recordarem de uma maneira lúdica, de uma maneira meio fantasiosa, de acontecimentos que eles narram aos pais, aos professores, e as pessoas não observam aquilo, não dão a importância devida, com isso perdendo a oportunidade de ouvir outros e outros relatos, conforme nós nos referimos. A lição de hoje, ela nos mostra o gigantesco trabalho de Rivail, que colocou o pseudônimo de Allan Kardec, no sentido de mostrar que a vida é harmonia, que a vida é justiça e amor do Pai em todos nós. Sem a reencarnação, sem este conhecimento, certamente ficaríamos por entender como um Pai que zela de todo o multiverso, não só do nosso universo, do nosso pequeno planeta no qual nós estamos matriculados, deixa passar a injustiça, deixa passar o descaso, a negligência. O autor da vida zela até de um verme, até de um micro-organismo. Como não vai zelar desses seres que coroam toda a sua criação? O homem, segundo os evangelhos, segundo o Velho Testamento, é o rei da criação, é a pérola que enfeita toda a obra, é o ápice, é o momento em que o ser espiritual desperta para a autoconsciência, ele descobre-se vivo, individual, se descobre um ser real, capaz de conduzir, direcionar a própria existência. Então, como que nesta fase estaríamos todos abandonados? Estamos livres dentro de uma lei perfeita de progresso, aonde as nossas atividades no campo do bem ou da antivirtude, no sentido de desrespeitarmos o direito do próximo, nos aliciarmos a outros indivíduos, inclusive, para explorar terceiros, que essas escolhas têm as suas consequências, que não existe, portanto, vítimas. Quando escolhemos agir de uma maneira a desrespeitar o amor, a solidariedade, o respeito, certamente vão passar por nossos caminhos indivíduos que, por sua vez, também desrespeitaram e abusaram. Então, eles têm aí o exercício para resistir, para aprimorar dentro dessa escola da vida o seu próprio mundo íntimo, a tal ponto de que não importa o que o outro faça, aquilo não atinge intimamente. Pode ferir-lhe o corpo, mas intimamente, Esses dias eu estava vendo a imagem de um cachorro tentando pegar um pássaro, e o pássaro vai voando, o cachorro vai tentando abocanhá-lo, e o cachorro não percebe que o pássaro está indo em direção ao abismo. Então, no último esforço para abocanhar o cachorro, ele dá um salto em direção ao pássaro, e se pegou ou não o pássaro, isso não é importante. Nesse caso, é que à frente dele tem um abismo. Então, o indivíduo está tão focado no pássaro que esquece as consequências. E assim é a vida. Às vezes estamos tão focados em um ganho imediato, porque vemos a vida apenas até ali, não consegue ver a vida de uma maneira mais ampla,
que nós esquecemos que os nossos pulos, os nossos saltos, os nossos golpes, vamos dizer assim, em direção ao direito do próximo, a integridade psicomoral e física do próximo, que nós debruçamos depois no abismo, porque temos que arcar com as consequências das nossas libertinagens. Que Jesus nos abençoe e permita que nós possamos abraçar essa mensagem que Ele nos trouxe de amor e todas as consequências que este sentimento possa despertar em nosso mundo íntimo. Muita paz.